Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures e nesse mês especial de Natal vamos falar um pouquinho de física, física para a prova de especialista da aeronáutica, ok? Vamos ver então uma questão aí do ano de 2017, a segunda prova, a prova B, que diz assim: a posição X de um móvel em função do tempo T, ela vai ser representada pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sobre uma aceleração constante de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede, a posição inicial desse móvel em metros era... Então vamos ver o seguinte, quando ele fala que o móvel estava sobre uma aceleração constante, ele quer dizer para nós que ele estava sobre um move. Move. O que é isso? Americano gritando, move, 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 corre. Não! No caso, move quer dizer movimento uniformemente variado. No caso, uniformemente tem a ver com essa aceleração constante. E daí, então, a gente tem uma formulinha para acharmos, no caso, o espaço vai ser percorrido, então, por esse móvel. A formulinha é essa aqui, que o espaço, então, ele vai ser igual ao S0, no caso aqui o nosso espaço inicial, V0 vezes T, V0 sendo a velocidade inicial do movimento, e mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O A, no caso aqui, a aceleração que foi dado pelo problema, como sendo igual a 2. Ok? Então, quando ele pergunta a posição inicial, ele está falando de quem? Ele está falando desse sujeito aqui, do S0. Tá ok? Muito bem. Para isso, então, a gente tem que tirar informações do gráfico. As informações, por exemplo, de que quando o tempo é igual a 3 e quando o tempo é igual a 5, no caso, então, o espaço percorrido por esse móvel vai ser igual a 0. Ué, mas como assim? Explico. É como se ele estivesse saindo, né, um pouquinho à frente da trajetória e aí ele faz um movimento de voltar e depois, no caso aí, sair novamente pela linha de partida. É como se ele desse marcha ré e depois ele sai em frente. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar pela linha de partida 2 vezes, nesses 2 instantes de tempo, o 3 e o 5, ok? Então, por exemplo, para tempo igual a 3 segundos, se a gente for vir aqui substituir, o que nós teremos? Teremos então o S0 mais V0 vezes 3, que é o tempo, né? Mais o A, que vale 2, vezes esse 3 ao quadrado sobre 2. E aí você corta o 2 de cima com o de baixo, e aí nós teremos o seguinte: S0 mais 3 vezes V0 mais 3 ao quadrado 9, e isso é igual a 0, né? Esse espaço, no caso aí no tempo 3, é igual a 0. Então isso aqui vai ficar, no caso, S0 mais 3 vezes V0, e se eu passar esse 9 para o outro lado, fica igual a menos 9. Ok? Muito bem. Quando o tempo for igual a 5 segundos, a mesma coisa. O espaço, então, percorrido vai ser 0. Esse S aqui, então, sendo igual a 0, nós teremos S0 mais V0 vezes 5, e agora mais aceleração constante 2, vezes o 5 ao quadrado sobre 2. Corto o 2 de cima com o de baixo, e aí então isso igual a 0. Nós teremos então uma segunda linha de um sisteminha. Vai ficar agora S0 mais 5 vezes V0, e isso igual, passando o 5 ao quadrado para o outro lado, menos 25, ok? Então, para resolver esse sisteminha, a gente pode, por exemplo, pegar essa primeira linha, multiplicá-la por menos 1 e somá-la com a segunda linha. Vai ficar assim. No caso, então, teríamos menos S0
menos 3 vezes V0, e isso igual agora a mais 9. E aí com a segunda linha que tem mais S0 mais 5V0 igual a menos 25. Quando você soma então a primeira com a segunda linha, o que acontece? S0 menos S0 corta, sabre de luz, Jedi. E aí nós teremos 5V0 menos 3V0, isso vai dar 2 vezes o valor de V0, e isso igual a menos 25 com mais 9, isso valendo menos 16. Ou seja, esse V0 então, né, como sendo uma velocidade negativa de menos 8 metros por segundo. Por que negativa, prof? Justamente então, porque ele está indo no sentido contrário do movimento. Por isso que ele vai voltar, né, para o espaço inicial, depois é que ele vai arrancar novamente. Tudo bem? Achou o V0, para achar o espaço inicial é simples, extremamente simples. Você só precisa substituir em qualquer uma das duas linhas do sistema. Vamos pegar essa primeira aqui. Então nós teríamos S0 mais 3 vezes V0, 3 vezes menos 8 vai ficar menos 24. E isso então, para ser igual a menos 9, vai me dar então que esse S0 seria 24 menos 9. Vamos jogar o menos para o outro lado. Ou seja, esse espaço inicial então valendo 15 metros. E isso então vai ser, no caso aí, né, o que ele pedia, o S0, a letra C, como sendo a nossa opção correta.